Nós estamos com o Frei Luiz Antônio Pinheiro, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele é agostiniano, certo, Frei? E, primeiro, eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui em Campinas. É a segunda vez que o senhor vem aqui para assessorar um encontro. O primeiro foi dos padres, né? Isso, o ano passado eu estive assessorando os padres, exatamente em torno ao 7º plano de pastoral, e agora nesse encontro de espiritualidade pastoral, também em torno ao plano de pastoral, como rezá-lo. E também quero agradecer o convite, a confiança que tiveram de me convidar de estar aqui com vocês. Estou muito contente, é uma alegria muito grande. Frei, qual que é o grande significado nesse mundo atribulado que a gente vive de dar essa parada para refletir a respeito de um plano de pastoral? Nós vivemos, de fato, num mundo muito agitado. Uma das coisas que mais caracteriza a nossa época é uma época de mudanças, uma mudança de época. Mudanças sempre houve na história da humanidade com o ser humano. O que talvez caracterize como marca própria desse momento nosso é que as mudanças são rápidas demais. Parece que a gente não tem tempo para mais nada. E, de fato, até mesmo fisicamente, a rotação da Terra tem sido mais acelerada. Então não é só psicologicamente, a gente vive num mundo freneticamente agitado e em mudança. Então é necessário que a gente volte àquelas coisas mais importantes para a gente se situar, inclusive como ser humano. Afinal de contas, qual que é o sentido da minha vida? O que eu estou buscando? Onde que eu estou investindo as minhas energias? Isso também acontece com os agentes de pastoral, com os evangelizadores na igreja, porque às vezes a gente acha que nesse mundo de contínuas mudanças, a gente tem que estar mudando a toda hora, inventando coisas a toda hora. A gente tem que acompanhar sim, tem que estarmos antenados ao que está acontecendo. Mas é necessário fazer bem as coisas, e para isso a gente precisa parar. O próprio Jesus, quando enviava os seus discípulos em missão, em determinados momentos, convidava: venham para um lugar à parte, vamos descansar um pouco. E aí os introduzia na dinâmica da intimidade com o Pai, na dinâmica do ensinamento das coisas do reino de Deus, preparando-os para um novo momento missionário. Esse momento, às vezes, de correria, causa mais frustrações do que a gente vê as coisas boas que nós estamos fazendo? Às vezes pode causar mais frustrações, porque pode ser uma tentativa de preencher certos vazios ou simplesmente de realizar coisas pensando que isso vai deixar a pessoa feliz. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, eu sou agostiniano, não tem como não citar Santo Agostinho, né? Tem pessoas que viajam para conhecer países exóticos, conhecer montanhas, rios caudalosos, mares, lugares interessantes, mas nunca fizeram a viagem mais importante, que é dentro de si mesmas. As pessoas às vezes vivem numa exterioridade muito grande, não se conhecem em profundidade. E, portanto, não conhecem quais são as coisas mais profundas no seu coração que as podem fazer felizes. Porque onde que está a verdadeira felicidade? Está dentro da gente. Onde que está o reino de Deus? Estão procurando por aí? Não, no meio de vós está. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós temos a possibilidade de encontrar aquele que nos fez. No interior do homem habita a verdade. No interior do ser humano habita o próprio Deus, que fala sobre essas coisas significativas, sobre os nossos caminhos, o sentido da vida, aquilo que nós estamos buscando. Que destaque o senhor faz do plano de pastoral aqui da Arquidiocese de Campinas? Eu acho que ele centra-se nas coisas fundamentais que a nossa igreja, no Brasil como um todo, tem trabalhado em torno das urgências pastorais. A centralidade da palavra de Deus, a palavra de Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus que deve ser levada em conta como luz, como orientação para a nossa caminhada. Depois, como vivenciar essa palavra de Deus e torná-la conhecida? Tem muitas maneiras, né? Os círculos bíblicos, grupos de oração, a leitura orante da Sagrada Escritura, o ofício divino, a própria meditação diária da Bíblia, seja pessoalmente ou seja num grupo. Agora, nesse mundo que cresce cada vez mais, é necessário formar comunidades. Então, um outro aspecto interessante do plano é a rede de comunidades, ou seja, as paróquias continuam a ter um lugar muito importante no mundo urbano hoje, mas elas mesmas não dão conta de atingir todas as pessoas. Então é necessário criar novas estruturas, novas formas de viver a comunidade, seja em pequenos grupos, seja através dos próprios movimentos, que às vezes conseguem fazer isso daí, e marcar presença onde a cidade, onde o centro urbano está crescendo vertiginosamente. E depois, a própria solidariedade e atenção com aqueles que são excluídos da sociedade. Então é muito bonito que a Igreja de Campinas, uma vez mais, reafirma a opção
preferencial pelos pobres e outra expressão bonita que eu achei no plano, criar a rede de solidariedade. Frei, o senhor mostra aqui nesse encontro um comparativo do censo 2000 e 2010, onde a Igreja Católica aqui na região de Campinas teve um decréscimo de 9% e as igrejas evangélicas um aumento de 7%. Quais são os fatores? Existe algum fator que determina isso? Essa é uma constatação geral no Brasil, principalmente na faixa litorânea e nas grandes capitais, tem havido um decréscimo daqueles que se dizem católicos na faixa de 8%, 9%, 10% ou 11%, dependendo do lugar. Campinas está na faixa dos 9%, acompanha um pouco a média do estado de São Paulo e a média do país. E um crescimento razoável dos evangélicos, e evangélicos aqui principalmente os pentecostais e neopentecostais. Quais são as causas disso? Bom, são causas variadas, nós não podemos arriscar uma resposta assim, sem mais nem menos. Recentemente foi feita uma pesquisa na Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem problemas semelhantes, por ser um grande centro, e nas perguntas que se fizeram, por que você, nascendo católico, deixou a Igreja Católica? E as duas respostas mais fortes foram a questão da acolhida, se sentiram acolhidas em outras igrejas e porque compreenderam melhor lá a palavra de Deus. Então, um desafio que fica para nós, católicos, sempre, é acolher as pessoas. Acolher não significa, sem mais nem menos, aceitar tudo que as pessoas trazem. Mas acolher significa, antes de mais nada, a capacidade de ouvi-las, de compreender a sua história, de acompanhá-las. E depois, dar elementos para que elas possam viver a sua fé com profundidade, de acordo com as necessidades reais que elas têm. Então, aí, o maior conhecimento da palavra de Deus. E isso está contemplado no plano de pastoral da Arquidiocese de Campinas. Então, eu acho que um dos pontos é investir nessas duas dimensões. Trabalhar a cultura da acolhida, trabalhar o conhecimento da palavra de Deus, a vivência da palavra de Deus, e multiplicar as comunidades para que a igreja se faça presente, principalmente nos lugares onde há uma tendência de crescimento. Frei, uma das coisas que o senhor diz é a questão do entendimento da palavra de Deus. O Concílio Vaticano II, com relação às celebrações litúrgicas, diz que a celebração é a celebração da vida da comunidade, né? Hoje em dia, nós estamos voltando mais a ter uma preocupação com o rito e não com a celebração? Faz parte da celebração também o rito. O rito faz parte da vida humana. Quando você cumprimenta alguém, você tem um ritual. Mas quando você participa de qualquer festa, há um ritual. Então, não é simplesmente separar rito de celebração, mas é dar um sentido ao rito naquilo que ele tem de essencial enquanto dimensão do ser humano. Mas o que eu vejo, uma das grandes dificuldades, com relação à linguagem que às vezes não é compreendida. Nas nossas celebrações, nas nossas liturgias, a forma de rezar, muitas vezes não é entendida pelo nosso povo. Então é necessário buscar formas alternativas, sem fugir daquilo que se pede no rito, daquilo que é aprovado pela igreja, de maneira que haja uma participação maior. Mas também participação não significa que as pessoas estejam o tempo todo falando, cantando ou gesticulando. Isso é uma má compreensão do que significa participação. A participação, na verdade, é entrar no mistério daquilo que é celebrado. E o que é celebrado? É a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, e nele nós celebramos também a nossa paixão, morte e ressurreição. Falta uma maior compreensão do que significa esse mistério celebrado. Agora, por isso é necessário multiplicar as oportunidades de formação para as pessoas. E uma vez mais eu insisto, nós podemos fazer isso num curso sistemático ao longo do ano. E nós temos muitos cursos, graças a Deus, na maior parte das dioceses do Brasil se propicia isso. Mas é necessário que isso seja feito não apenas na teoria, mas de maneira vivencial, de maneira que isso diga para as pessoas que vá de encontro à sua vida, ao seu dia a dia. Outra coisa que o senhor enfatizou também é a questão do acolhimento. Muitas vezes nas comunidades a primeira resposta que se encontra é o não. Por exemplo, um casal que é casado em segunda união, ele não encontra um acolhimento, ele é proibido, pode-se dizer, de participar da comunhão
Como que esse casal se sente bem na Igreja Católica? Ele não vai procurar uma outra denominação religiosa? Nós não podemos confundir, uma vez mais, acolhida com simplesmente dar a resposta imediata que as pessoas querem. Então, a acolhida é, antes de mais nada, receber bem. E começa por coisas muito simples. Por exemplo, nas próprias secretarias paroquiais. Eu sempre gosto de dizer que a secretária, o secretário paroquial, é o cartão de visita da paróquia. Então, há maneiras de receber. O próprio padre, às vezes, ficando na porta da igreja, recebendo os fiéis no início das celebrações. Mas não se trata apenas nesses momentos pontuais. Se trata também de uma atitude de acolhimento que significa acompanhar também as pessoas. Por exemplo, pessoas que chegam no bairro, que haja uma equipe que vá acolher, se interesse pelas pessoas, que faça o convite. Quando alguém está faltando à comunidade, se interessar e ir atrás, por que está faltando? Abrir espaço para os jovens. Os jovens são barulhentos, às vezes são irrequietos, às vezes são inconstantes, mas os jovens também têm um desejo muito grande de justiça, têm um desejo de participação, têm muita criatividade, estão antenados com a nova maneira do mundo funcionar, com as comunidades virtuais. Ou seja, nós temos que levar em conta todas essas coisas e abrir espaço, por exemplo, para os jovens, para que da sua maneira eles possam estar presentes na igreja e dar a sua contribuição. Então, acolhida não significa ações pontuais, mas significa uma atitude que envolve a vida como um todo. O senhor disse também que é para a gente deixar de tentar ser super homens, super mulheres e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Há muitas vezes um complexo de Messias na igreja, ou seja, como se a gente fosse ser o salvador da pátria e resolver todas as situações. Em primeiro lugar, saber que o Salvador é Jesus. O Espírito Santo sopra e age onde quer. E nós somos humildes colaboradores, que não podemos deixar de fazer a nossa parte. No entanto, também saber quando começar, quando realmente arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, e quando discretamente nos retirar, dar lugar para outras lideranças. Por exemplo, às vezes nós temos ministros que estão há 32 anos naquele ministério. Louvado seja Deus, mas não há espaço para outros também. É muito curioso, uma experiência que eu conheço de uma paróquia, que por 2 ou 3 anos a pessoa é catequista, depois ela é convidada a trabalhar no ministério da liturgia, depois é convidada para trabalhar no ministério social, ou seja, há um rodízio nos próprios ministérios na paróquia. Então é muito importante a gente perceber que a gente tem sim que fazer tudo que estiver ao nosso alcance, mas com essa consciência de humildade que nós estamos ali para colaborar, trabalhar em conjunto, e a gente não vai resolver todas as coisas e nem salvar todas as situações. Que mensagem o senhor deixa para a Arquidiocese de Campinas? Apostar no futuro, e o futuro começa agora, renovando a esperança na pessoa humana. Eu acho que as pessoas estão perdendo muitas vezes a capacidade de confiar umas nas outras. Nós vivemos num mundo violento, num mundo em que as pessoas não têm tempo umas para as outras. Então começa por coisas básicas, a obra da evangelização, de levar a boa notícia para as pessoas. A pessoa com quem você está falando nesse momento é a pessoa mais importante. Dê toda atenção a ela. Isso faz a diferença. Uma palavra, um olhar, um abraço já é uma boa notícia, já é bênção de Deus na vida das pessoas. Então que Deus abençoe a todos vocês, que vocês sejam boas notícias para todas as pessoas com quem se encontrarem.